Principais bandeiras, o que a gente faz lá no CETICESP e o que a gente está defendendo. Né, o CETICESP, ele luta e combate a insegurança jurídica nas questões trabalhistas das empresas de transportes, mas esse é um problema hoje do Brasil. Conversando com outros setores, supermercados, varejistas, produtores da indústria metalúrgica, os próprios bancos, todos nós sofremos muito com a Justiça do Trabalho. E quem menos ganha nesse sistema que está aí hoje é o próprio trabalhador. O trabalhador hoje já está sendo prejudicado pela CLT e pela Justiça do Trabalho. Por que isso? Porque virou uma indústria, a Justiça do Trabalho. Então, alguns escritórios se especializaram em Justiça do Trabalho, se especializaram em algumas empresas, né, e defendem os interesses deles e não dos trabalhadores. Como isso acontece? Alguns escritórios hoje ficam assediando trabalhadores na porta das empresas para comprar o direito da ação. Ele chega para o trabalhador e fala: hoje você tem direito aqui de R$ 2.500 se uma rescisão acontecer por aquele motivo. Ele paga os R$ 2.500 do trabalhador e compra o direito da ação. E fica discutindo filigramas com a empresa durante 4, 5, 6 anos. E a melhor correção de mercado hoje, acima inclusive do mercado financeiro, é a correção da Justiça do Trabalho. Então lá na frente ele ganha da empresa 20, 30 mil reais. No nosso setor a gente tem pego absurdos aonde um motorista de caminhão que trabalhou durante 4 anos consegue, às vezes, uma indenização na Justiça do Trabalho, nem sempre é o próprio motorista, já é o escritório de advocacia, de 900, 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais. Ou seja, uma remuneração a mais até que do próprio juiz que deu aquela condenatória. O combate ao roubo de cargas, um grande problema no nosso setor. Nos últimos 12 meses foram roubados em valores, R$ 1 bilhão em valores de mercadoria. Esse é um problema gravíssimo, porque ao passar do tempo que as facções criminosas se abastecem aí de uma receita de pelo menos R$ 1 bilhão, aquilo que é registrado, catalogado, que é realmente informado, eu costumo dizer que isso é ainda pior. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, lá tem um fenômeno, a cada 14 caminhões eles conseguem roubar 15 caminhões. A gente chega a ter o absurdo deles fazerem blitz, eles literalmente, as facções criminosas fazem uma blitz. O caminhão chega, pede as notas fiscais que está ali carregado, eles dão uma olhada, não, isso não interessa, pode passar, o próximo. Olha, não, aqui interessa, para ali, descarrega o que a gente precisa. Então, realmente, o roubo de carga é um problema gravíssimo no nosso setor. Nós trabalhamos muito próximos ao poder público. Eu costumo dizer que a iniciativa privada tem que cobrar, né? A iniciativa privada tem que criticar, mas ela tem que também andar lado a lado com o poder público, provendo informações, soluções e novas ideias, para que a gente possa mudar realmente o país, para que a gente possa mudar esses grandes problemas. Nós trabalhamos também aí para conseguir implementar grandes legislações contra o receptador de carga roubada. Se não houver o receptador da carga roubada, não vai ter, obviamente, o ladrão para roubar a carga. Então, nós conseguimos uma lei no estado de São Paulo, que é a lei que nós fomos buscar numa viagem técnica lá no México, uma lei que no México é chamada a Lei do Descomício. Aqui, o que quer dizer essa lei no estado de São Paulo? O estabelecimento que for pego com carga roubada, ele tem o seu ICMS, que é a inscrição estadual. Se o estabelecimento não tiver a inscrição estadual, ele não consegue operar no estado e não consegue se creditar dos valores de ICMS. Então, ele perde essa inscrição. 100% daquele estoque é confiscado, vai a leilão, esses recursos vão para um fundo contra a questão do roubo de carga e aquele empresário então responde o processo criminal pela responsabilidade de ter comprado carga roubada. Essa lei está passando em regulamentação no estado de São Paulo. Depois que conseguimos aqui, ela foi implementada em outros 4 estados. O estado de Goiás foi o mais rápido de todos, já regulamentou e já colocou na rua. Nós já temos 6 estabelecimentos que foram fechados e tiveram seus estoques penhorados, ou seja, tem alguns estados que são um pouquinho mais rápidos do que o nosso. Está tramitando também a regulamentação de uma lei nacional que caça, então, o CNPJ. Aí a empresa ela não consegue fazer a operação em todo o Brasil, ou seja, a empresa que for pega depois dessa regulamentação com carga roubada, ela não vai conseguir não só operar em alguns estados, ela não vai conseguir operar no Brasil inteiro. E carga tributária. Nós pagamos hoje no Brasil uma das maiores cargas tributárias do mundo. O nosso setor paga em média 48% de tudo que fatura em impostos, né, e sofre com roubo de carga, sofre com qualificação dos seus funcionários, sofre com falta de infraestrutura, ou seja, a própria empresa, além de ter que pagar a carga tributária, tem que prover também segurança, capacitação, tem que prover infraestrutura, tudo aquilo que o governo não consegue hoje promover.
Uma outra bandeira muito importante, uma bandeira que eu agarrei com muita força, nós conseguimos uma boa parceria com o Cislog aqui da USP, do pessoal da Politécnica. Ali tem um centro de estudo e desenvolvimento em soluções logísticas com o professor Hugo. O professor Hugo é o nosso parceiro nas nossas bandeiras de abastecimento urbano e mobilidade urbana. Quando eu comecei os meus trabalhos lá no CETCESP, eu percebia que os empresários defendiam muito caminhão. E nós somos empresários, operadores de transportes. Eu não fabrico caminhão. Quem tem que defender o caminhão é a indústria automobilística e não o empresário de transportes. Eu defendo um melhor abastecimento urbano. E, através do abastecimento urbano, obviamente que uma das principais ferramentas é o caminhão. Mas não é só isso. Nós defendemos a padronização dos tamanhos de veículo entre os municípios da grande região metropolitana de São Paulo. Em São Paulo, nós desenvolvemos um veículo chamado VUC, acho que vocês já ouviram falar, que é o veículo urbano de carga. Está toda hora sendo discutido na rádio. Cada um dos municípios da grande região metropolitana de São Paulo adotou um VUC com um tamanho diferente do outro. Quando nós criamos era para ser um padronizado. Nós lutamos para que possa padronizar todos esses veículos, porque o empresário hoje acaba ficando maluco. Um veículo que sai de Osasco e vai fazer uma entrega em Guarulhos, por exemplo, ele sai de Osasco, passa pelo município de São Paulo até chegar em Guarulhos. Todos esses municípios com uma dimensão diferente da outra. O que ele tem que fazer? Ou ele opera com um caminhão maior, que é o mais produtivo, é o mais eficaz para a distribuição. Então, o que o empresário faz? Ele opera com um veículo que é menor, que é mais improdutivo, que perde aquela questão de transporte coletivo de cargas. Dentro de um caminhão, a gente está indo entregar 400, 500, 1.000 camisas para um comércio como um todo, para 1, 2, 3, 4 lojas, para 100, 200, 300, 400 consumidores. Ou seja, o conceito de transporte de carga tem que ser um conceito coletivo de transporte de mercadorias. O CETCESP também luta pela padronização das restrições aos caminhões. Nós não defendemos uma carreta na Avenida Paulista, na Brigadeiro, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Nós defendemos um abastecimento urbano mais complexo e um pouco mais eficaz também. Portanto, a padronização das restrições é muito importante. De novo, cada município legislou de uma forma diferente da outra. Cada município tem uma restrição diferente da outra. Às vezes, eu até brinco lá nas nossas reuniões, que tem empresários que vão sair de Mogi das Cruzes, por exemplo, e vão até o outro lado, até Caieiras. Eles têm que sair de Mogi, vão cruzar Guarulhos, passar pelo município de São Paulo, até chegar do outro lado da cidade. Eles cruzam 3, 4 municípios. Se brincar, por tanta complexidade que tem de restrições, ele não consegue nunca mais trazer esse caminhão de volta. O caminhão vai ter que ficar lá o resto da vida. O que ele faz? Ele volta nos horários de restrições e é autuado. Entre outras, nós defendemos também e temos um teste na cidade de São Paulo de entregas noturnas. Durante a noite, as vias urbanas estão bastante ociosas, a gente pode se aproveitar disso. Nós fizemos uma viagem técnica a Nova York, que é o melhor modelo do mundo de entregas noturnas, para poder trazer isso para o Brasil. Obviamente que Nova York é muito diferente de São Paulo, então a gente tropicalizou. Lá em Nova York, a iniciativa privada já percebeu que a entrega noturna é vantajosa para todos os players, para o transportador, que consegue operar o seu caminhão, o caminhão é uma máquina, 24 horas, ele só precisa trocar de tripulação, trocar de pessoal. Para quem está recebendo carga, por que é bom para o cara que está recebendo carga também? Porque ele pode, durante a noite, colocar os estoques, preparar as prateleiras para o outro dia comercial, está tudo pronto. E para a sociedade também, porque alivia um pouco o trânsito dos grandes centros urbanos, que hoje é um desafio e é ruim para todo mundo. Entre outras bandeiras, como os terminais de distribuição urbana espalhado entre os cantos da cidade, onde o período noturno eles são abastecidos com as grandes carretas e durante o dia os VUCs padronizados podem abastecer as cidades. Ou seja, o CETCESP ele é um aliado para uma melhor mobilidade urbana, para um melhor abastecimento urbano. E barreiras fiscais. Apesar de ser uma federação, parece que cada estado é um país diferente do outro. Nós temos entre os estados barreiras fiscais onde os caminhões precisam parar. Chegam absurdos de carretas ficarem paradas 1, 2 semanas nas barreiras fiscais, pelo tamanho das filas, pela burocracia que é de verificar documento fiscal e assim vai. Nós lutamos por um sistema mais moderno, um sistema eletrônico de fiscalização, onde esses veículos de carga possam passar com mais rapidez e, obviamente, impondo tudo aquilo que a legislação faz. Se a gente briga por legislação boa, competente, a gente também tem que brigar para que ela seja implementada e fiscalizada no sistema como um todo.
Falar um pouquinho agora da matriz de transportes no Brasil. Em 2015 eu não consegui a atual ainda, então eu trouxe essa daqui, eu acho que é a mais atual que a gente pode ter. Nós temos uma concentração muito forte no rodoviário, 61% de tudo que é produzido, escoado no Brasil, é escoado pela rodovia, pelos caminhões. Depois disso, 21% vai pela ferrovia, nos trens. Depois da ferrovia, no aquaviário, 14%. Depois do aquaviário, o duto viário. E o aéreo, que é 4%, que é a menor fatia aí do setor. Essa é uma matriz logística. O CETCESP também defende uma matriz logística mais eficiente, né, onde cada tipo de mercadoria tem uma certa característica adequada para o modal rodoviário. Como, por exemplo, os grãos, a soja, a matéria-prima, tem que estar no trem, porque o trem é um sistema mais barato, né, e a matéria-prima hoje ela não tem valor agregado nela, ela é de valor agregado muito baixo. E no trem você consegue viabilizar um transporte, um escoamento muito mais eficiente e o custo-benefício muito melhor. A soja brasileira ela nasce em torno de 30% mais barata no ponto de coleta no Brasil e chega a cerca de 20% mais caro no destino, na venda. Por quê? Por uma ineficiência de infraestrutura e logística no meio do caminho. A grande parte dos grãos, da matéria-prima brasileira, é escoada por caminhões, chega no porto, ficam filas quilométricas nos portos brasileiros, muita coisa é desperdiçada, porque muita coisa vence, muita coisa apodrece, muita coisa cai pelas estradas, porque os caminhões não são equipamentos 100% adequados, assim como os trens são adequados para esse escoamento. Quando você tem mercadoria de valor agregado alto, por exemplo, tem que estar concentrado no aéreo, porque ela tem valor agregado alto, ela faz sentido ser transportada, ela remunera uma operação através dos aviões. Os caminhões são sempre a interligação entre um outro modal e também sempre a melhor ferramenta de última milha. O trem nunca vai chegar na farmácia, o avião nunca vai pousar no shopping center, então o caminhão ele tem esse papel de fazer a última milha, bens e mercadorias semi-acabadas e acabadas com valores agregados médios e altos, né, transportes até 500 quilômetros. Ou seja, o transporte rodoviário de cargas é a integração entre outros todos modais. Ele que integra também o trem no avião, integra o trem no navio, integra o avião no navio e vice-versa.